E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim junto com o meu marido. E nós vamos falar um pouquinho sobre os 5 motivos que nos fizeram escolher o Canadá como local de imigração, né? Pra gente, pra quem ainda não sabe, a gente vai para Montreal em dezembro desse ano. Eu começo meu doutorado em janeiro. E o Rafa, sim, nós somos dois Rafaéis. O Rafa vai com visto de trabalho. Então, enfim, nossa cachorrinha, que vocês estão vendo aqui provavelmente, também vai com a gente. A gente vai contar um pouco sobre como foi essa questão de escolher o Canadá como destino para nossa família, né? Quer dizer alguma coisa antes da gente começar? Não. A gente tô aqui com a nossa colinha e o primeiro motivo que a gente listou foi experiência internacional e multicultural, né? Tanto eu quanto o Rafa, vou primeiro falar de mim, depois ele falar dele, queríamos ser uma experiência fora do Brasil. A gente nunca morou fora do Brasil. Eu conheço alguns outros países, eu conheço França, Alemanha, Bélgica e Chile, com o Rafa, mas eu nunca morei fora, e desde criança eu tenho muita vontade de fazer um intercâmbio, de realmente, sabe, dizer que eu morei em outro lugar, e não só que eu passei 2 semanas, 1 semana viajando. E o Canadá, por ser um país cheio de imigrantes, com muitas culturas, eu particularmente amo. Então, por exemplo, quando eu tava na Alemanha, a coisa que eu mais adorava era conhecer restaurantes de outras etnias. Então, acho que esse lado do Canadá me atraiu bastante para ser o primeiro lugar que eu moraria fora do Brasil, né? Isso é verdade. Eu também tinha vontade de morar fora, mas aí bate aquele medinho, né, de sozinho, mas aí agora casado, então a gente viu algumas opções. Quando a gente viajou pro Chile, o Rafa tinha até cogitado, porque a gente gostou bastante do Chile, né, da estrutura, e entre outras coisas, o Rafa tinha até visto o Chile, mas aí tinha, acho que, uma o dificuldade. espanhol era a maior dificuldade. Porque o espanhol é muito difícil. A gente não fala espanhol, mas então... Exato. Então, isso leva a gente pro nosso segundo motivo, que é justamente a questão do idioma, né? Eu falo francês, o Rafa não falava francês, agora ele tá aprendendo. Tá indo bem, tá indo super bem. Mas o Rafa fala inglês, né? Então, para nós, pensando nessa questão também de ser um lugar em que a gente já falasse o idioma. Se a gente fosse pro Chile, por exemplo, tanto eu quanto o Rafa teríamos que aprender espanhol, né? E na nossa rotina caótica, enfim, porque o francês é diferente, porque eu consigo ensinar o Rafa, a gente consegue aprender num ritmo diferente, né? Sem nós dois começarmos do zero. Tanto na questão de preencher a burocracia, a documentação. Eu imagino como é que deve ser. Imagina passar por todo o processo que a gente passou de burocracia em espanhol, né? É bem difícil. Que é um idioma que a gente não domina, assim. A gente fala o famoso portunhol, escola RBD de formação, né? Então, acho que a língua foi um fator importante, principalmente para mim. Pra mim também, porque quando a gente foi viajar, a gente percebeu que 99% do país fala espanhol, e assim, é 1% mesmo, acho que até menos de 1% fala inglês, então foi muito difícil. Isso no Chile, galera. No Chile, acho que o pessoal lá, só mesmo a moça do hotel que falava em inglês. A gente descobriu um restaurante que tinha um cara que falava inglês também. Mas é na sorte. Era na sorte, porque todo mundo então, tipo, 100% falando espanhol. Então a gente tinha essa dificuldade, porque o espanhol do Chile é totalmente difícil. Exato. E como a gente não fala, então a gente preferiu ir pro Canadá também, porque tem a parte que fala inglês, tem a parte que fala francês. Então, aprender francês tá sendo um processo um pouco difícil, como ele falou. Aproveita e fala como que tá sendo o processo. É um processo difícil, porque é totalmente diferente do inglês, então aí você acaba pensando em inglês, mas não é pensando em inglês, é pensando em francês, então... Não é totalmente diferente do inglês. Isso é verdade. Tem muita coisa parecida. Mas aí muda a pronúncia, mas tá indo, tá fluindo. E eu acho que pra você também foi está sendo uma oportunidade legal pra aprender outro idioma. Sim, né? Porque é isso, o Rafa falava inglês, quando a gente se conheceu ele já falava inglês. Ele continua fazendo aula de pronúncia, de conversação, para melhorar, ainda mais agora que a gente vai morar num país que, enfim, um dos idiomas nativos é o inglês, mas ele já falava bem inglês, ele consegue se virar super bem.
Então, acho que o francês entrar na sua vida também é isso, é uma Sim. oportunidade de aprender outro idioma. Exatamente. Né? Eu confesso que eu tô na minha zona de conforto, né? Porque eu prefiro falar francês do que falar inglês. Eu falo francês todos os dias, né? Eu ensino francês. Então, teoricamente, estou na minha zona de conforto, mas eu acho que Montreal vai ser um lugar bom para nós dois, né? Porque exatamente. Montreal é dentro da parte francófona do Canadá, então a gente vai ter que falar francês, só que é um lugar em que também tem muitas pessoas que falam inglês, então acho que isso ajuda. Exatamente. E outro ponto que também entra nesse segundo ranking, né? No ranking número 2, é a questão também que tem tem os programas de imigração que são melhores do que outros países. Eu acho que são... É burocrático, mas eu acho que ser burocrático é algo bom também, porque aí você passa por todo o processo, você vê que é difícil, que é burocrático, mas eu acho que é algo mais seguro, então mais tranquilo. Também questão de estudos pro Rafa, eu acho que a gente descartou o Chile, vimos outros países também, mas eu acho que o Canadá também foi... Essa questão de imigrar, eu acho que é mais tranquilo. Esse é o nosso próximo tópico, justamente, o Rafa falou, o Canadá tem muitas oportunidades de imigração, né? Porque também, quando a gente foi escolher um país, a gente foi pensar, assim, o que nós vamos fazer? A gente vai ficar no Brasil e construir uma vida, ou a gente vai tentar passar um tempo fora, pegar uma grana que a gente tinha, né? Que se você não assistiu o primeiro vídeo aqui do canal em que eu falo sobre nosso plano Canadá e eu comento como foi essa questão financeira, vou deixar aqui no card, tá? Mas eu comento que a gente tinha um pouquinho de dinheiro guardado e a gente sentou para conversar, né? Quando a nossa relação pegou mais firme, a gente falou o que a gente faz, né? Financia um apartamento ou vamos tentar passar um tempo fora? E uma coisa que preocupava a gente era assim, tá, beleza, eu quero fazer o doutorado fora, mas e como que a gente fica depois, né? Porque, por exemplo, embora o Rafa tenha direito à cidadania europeia, ele não tem a cidadania, né? Então seria um processo também super burocrático para conseguir cidadania para ele, depois conseguir a cidadania para mim. Eu não tenho direito à cidadania na minha família, então, enfim, a gente olhou e começou a cogitar. Alguns amigos também que estão no Canadá falaram, olha, o Canadá é um lugar legal porque além de você poder estudar, você tem muitas oportunidades para ficar depois de seus estudos, né? O seu marido vai poder ter visto de trabalho, vai poder trabalhar as 40 horas como um canadense normal, né? E depois disso ainda tem a chance de conseguir a cidadania. Isso pra gente foi muito legal, né? A questão da permanência, a questão de poder ficar depois. Tanto é que a gente já tá mais ou menos avançado nessa questão da residência, porque a gente conseguiu uma proposta dentro do programa de trabalhadores qualificados. Então, enfim, o Canadá é um país que tem chances legais, seja por estudo ou por trabalho, para você ficar depois. Então, se você é uma pessoa como a gente, que não tem uma cidadania italiana, portuguesa, né, que te permite morar no lugar depois dos seus estudos, o Canadá é um lugar bem legal. Exatamente, A gente tinha até visto, vamos tentar a cidadania italiana, né, que eu tenho direito, só que aí, para conseguir, tem o processo que você faz aqui do Brasil, só que é bem mais demorado, e tem outro processo que você tem que ir lá, você tem que passar por todo o processo lá deles. Só que pro Rafa conseguir também a cidadania italiana... Teria que falar italiano. Ele teria que falar italiano, então seria uma língua que ele teria que aprender. Seria mais fácil para ele? Seria que ele já fala outras línguas, então seria bem mais fácil. Mas então é um processo bem mais demorado. Total. Então, o Canadá é bacana, porque é isso, a gente então já tinha essa questão dos idiomas, que era um pouco mais fácil, né? E também a chance de a gente conseguir uma cidadania do zero, digamos, né? Porque eu já teria que ficar fazendo doutorado de toda forma. Então, depois do doutorado, já teria direito a um visto de trabalho, né? O famoso PGWP. E o Rafa teria visto de trabalho também. Então, agora que a gente está no programa de trabalhadores qualificados, talvez a nossa residência saia antes do meu doutorado. Enfim, é um lugar bem legal, né? Mesmo com essas mudanças da legislação, que talvez tenha pego algumas pessoas de surpresa, eu acho que o Canadá ainda continua bem atrativo. Eu particularmente acho, isso são vozes da minha cabeça, que é muito mentiroso as pessoas que dizem que o Canadá não precisa mais de imigrantes. O Canadá mudou a legislação, o Canadá não precisa mais de imigrantes. Eu acho que eles precisam, mas eles estão procurando uma galera qualificada. Exatamente. Né? Eu acho que passa por todo um processo, né? Às vezes é melhor controlar uma quantidade para também não sufocar o país, porque é difícil, né? A saúde pública. A saúde pública também. A gente passa por isso também. Acho que
o Brasil, a gente tem muito imigrante também, né? Então acaba... Bem menos que o Canadá. Bem menos que o Canadá, então a gente sabe que é bem burocrático também. Tem a questão também dos nativos também, né? Que acaba sufocando também pra eles, então é um processo difícil. Porque aí o aluguel, por exemplo, fica difícil pra todo mundo, né? Pra quem é imigrante e pra quem já é de lá, né? Fica difícil pra todo mundo. A gente entendeu essas mudanças, porque principalmente eles querem agora pessoas que falam francês. Principalmente na parte de Montreal, que eles não querem perder a raiz deles, né? Eu acho que, em certo ponto, eles estão certos também. Faz sentido. Faz parte também. Eu faz acho que os países acabam passando por esse processo para também não sufocar o país, quem já mora lá também. E pra não ter um descontrole, né? Um colapso da sociedade. Exatamente. E é isso, eu acho que eles ainda precisam de muitos imigrantes, Sim. Mas se você tá pensando em ir, eu acho que é legal você ir como um trabalhador realmente qualificado, né? E procurar profissões que estejam em demanda lá, né? Sim, O Rafa trabalha com tecnologia, né? E eu tô indo pra fazer doutorado, então é um perfil atrativo pro Canadá, por exemplo. Sim, exatamente. Tem um esforço de aprender o francês, mas eu acho que vale a pena, mas... Fala, francês é legal, vai. É difícil. Não, mas é legal, gente. Falar francês é o máximo. Eu sou culpado pra falar, porque eu acho mais legal do que falar inglês. Então eu boto pra todo mundo que assim, aprenda francês. É muito legal. E abre muitas portas. Agora a gente entra no ranking no 4, que é a questão das opções de lazer e do poder de compra. Exatamente. Porque o Brasil tá um pouco mais difícil, a gente sabe, mas assim, eu particularmente eu amo o Brasil. Não é que eu tô saindo daqui porque eu odeio o Brasil. Eu não tenho aquela síndrome de vira-lata. Não, eu odeio o Brasil. O Brasil é o... lá fora é bem melhor. Lá fora é bem melhor, porque a gente sabe que a gente vai passar por algumas perrengues de imigrantes, porque a gente vai ser imigrante em outro país. A gente sabe como que é ser imigrante em outro país. Então, assim, eu gosto muito do Brasil, mas acho que é uma oportunidade, acho que é crescimento... pessoal também, acho que pra gente também como casal. Eu acho que a gente estaria sendo hipócrita se a gente falasse que a gente leva uma vida ruim no Brasil. Não, a gente não leva uma vida ruim. Tipo assim, a gente mora relativamente perto da nossa família, embora a gente não seja tão próximo e tão apegado à nossa família, eu pelo menos, né? Eu moro a 10 minutos, 15 minutos a pé da casa da minha mãe, então é bom, não é? Domingo a gente vai almoçar lá às vezes e tal, mas eu acho que principalmente na questão financeira, o Brasil tá muito difícil, né? Ultimamente a gente tem visto nosso poder de compra aqui no Brasil descer muito. É uma coisa que preocupa muita gente. A gente consegue pagar nossas contas e tudo mais. Só que, por exemplo, é difícil sobrar pra gente conseguir viajar, pra gente conseguir ter lazeres, né? Porque aqui no Brasil tá assim, gente. Você pisa o pé na rua, bom, R$100. Você pisa o pé na rua, mais um pouquinho, a gente quer um casal, 200, R$300. É difícil, né? Então a gente sente que o que a gente ganha tá sendo muito para pagar as contas. E a gente trabalha bastante, então a gente queria ter mais acesso às coisas, né? Que a gente pudesse... a gente não sabe que a gente não tá indo pro Canadá para ter uma vida de luxo. Sim. A gente não vai, meu Deus, passar o verão num iate, né? Viajar para Malta num iate... Não. Mas a gente acha, pelo que a gente pesquisou, a gente tem assistido muitos vídeos sobre isso, a gente sabe que a inflação tá pegando no Canadá, que as coisas estão mais caras no Canadá, mas a gente ainda acha que vale a pena. Frente ao que a gente trabalha, frente à nossa qualificação, a gente acha que, por exemplo, Montreal tem muitas opções de lazer público, né? Você vê festivais na rua, você vê o pessoal aproveitando as praças, no inverno fazendo esqui nos lagos que congelam. Então isso pra gente é muito legal, porque a gente mora em São Paulo, né? E aqui em São Paulo tem pouca coisa que você consegue fazer de graça, de fato, né? Eu até acho que se você procura bem, tem algumas questões, mas acho que isso mexe pro nosso ponto 5, que a gente vai chegar daqui a pouco, que é a segurança. Sim. Né? Eu já perdi um celular novinho, aqui o celular tinha 3 meses de uso, eu tava na rua, tinha acabado de sair de restaurante, passaram de bicicleta, puxaram o celular da minha mão, sabe? Aconteceu com a minha melhor amiga também faz umas 2 semanas. Então, assim, embora... Claro, o pessoal que é de São Paulo vai falar, ai, que mentira, porque eu curto a vida de São Paulo. É só procurar que tem opções públicas, assim. É complicado, né? Quem é daqui da capital sabe que é foda. E outro ponto, pra quem vive em São Paulo, viu que dias atrás a gente tava vivendo um clima insalubre, né? Tem isso parecendo um clima de deserto. Tem
isso também. Eu acho que também tem isso, acho que a questão climática e a questão um pouco de segurança mesmo, porque eu acho que você fica com medo de sair à noite, fica com medo, então também tem esse ponto. A gente não tem carro aqui Não no tem Brasil, carro, então... a gente depende muito de transporte público e até Uber, e aí mas... e não dá, né? A gente sai à noite, não tem como. Aí você tem que adicionar esse gasto do Uber. Então, se você vai no cinema, você nunca vai pensar que você tá pagando só R$30 no cinema. Você vai pensar que é o cinema, é comer, é o Uber pra voltar. Então, isso encarece muito, assim, lazer, assim, né? Aqui. Essa questão de carro foi uma opção nossa de não ter, porque eu acho que a gente teria que manter, então já dobra o gasolina, manutenção de carro, então dobra nosso valor mensal aqui. Então a gente optou por não ter carro. Mas aqui em São Paulo você precisa ter carro. Então, se você quer fazer alguma coisa, você precisa ter carro. Eu acho que o que pega aqui em São Paulo é que é muito trânsito. Então, por isso que a gente também não optou por ter carro. Essa questão da segurança, que eu acho que é um ponto também que pega. Mas ainda assim, eu amo São Paulo, eu não trocaria São Paulo, mas eu estou trocando São Paulo, mas gente, eu acho que eu sou um pouco hater de São Paulo. Né? Mas eu amo São Paulo porque eu gosto de big cities, então pra mim é ótimo vir em São Paulo, porque em São Paulo não para, então São Paulo tem muitas oportunidades. Eu acho que até por isso que a gente escolheu Montreal também. Exatamente, porque é tão grande quanto. Né? Então é por causa disso, pra gente também não sentir também total esse impacto saindo daqui do Brasil, saindo daqui de São Paulo, em São Paulo, porque, tipo assim, tem tudo 24 horas, então se você quer ir comer algo segunda-feira, meia-noite e meia, vai ter alguma coisa aberta pra comer. A gente sabe que lá em Montreal é diferente, mas se assemelha porque é uma cidade grande. Gente, assim, eu gosto de São Paulo também. Eu não moraria em nenhum outro lugar do Brasil. Se fosse pra continuar no Brasil, eu continuaria em São Paulo. Porque eu gosto do que o Rafa falou. Não só da disponibilidade, mas também da variedade. Porque isso volta no ponto 1, que é a questão da multiculturalidade. Eu acho que São Paulo menos do que o Canadá, por fatores históricos e de imigração. Mas mesmo assim, né? Tipo, a gente mora do lado de um restaurante árabe que a gente adora aqui. São sírios, que a gente conversou com eles, são sírios. E a gente bateu um papo com eles são super legais. A gente mora perto de um restaurante japonês também. A gente tem a Liberdade aqui em São Paulo. Tem um bairro coreano. Enfim, tem muita coisa. Eu acho isso muito legal. Principalmente a parte gastronômica. A gente gosta muito de experimentar coisas de outros países. Então, eu gosto muito de São Paulo nesse quesito. Mas, que nem o Rafa falou, a gente teve a opção. A gente fez a opção. Optou por não ter carro, mas a nossa cachorrinha, por exemplo. A gente quer levar ela no parque, às vezes. A gente não consegue, porque aqui no metrô, você tem que andar com o cachorro dentro da casinha, né? E tem os limites da casinha, e a nossa cachorrinha passa um pouco dos limites. E a gente ou tem que ir de Uber, e aí tem Uber que não aceita e tudo mais, né? Enfim, é um caos, enquanto que em Montreal você pode andar com o cachorro no transporte público, né? Você tem mais praças, você tem mais parques que são fáceis de chegar sem estar de carro. Porque, gente, ó, a gente mora, por exemplo, uns 30, 40 minutos de Ibirapuera? Por aí, de carro. A gente mora perto do Parque Vila Lobos. Mas mesmo assim, é uns 20 minutos de carro. Acho que até menos. Se não tiver trânsito, é até menos. Mas depende de carro, porque o Uber também tem Uber que não pega. Aí tem o trem. O trem também você tem que ir na casinha. Então, e aí essa questão, eu acho que uma questão que pega muito em São Paulo pra mim é a mobilidade, que é uma coisa que me incomoda muito. Porque como eu trabalho em casa, né, o Rafa trabalha presencial, a gente trabalha um dia de home. Mas eu trabalho presencial, eu trabalho em casa, então quando eu tenho que pegar o transporte público em São Paulo, eu percebo muito como eu falo, gente, como as pessoas conseguem fazer isso todo dia? Porque, cara, o ar-condicionado que não funciona, enfim, o trem tá super devagar e aí não interessa se você tem horário pra fazer as coisas. Então, assim, depender 100% disso, eu acho que você se sente, às vezes você desiste de sair pra não passar nervoso, né? Então, ainda mais a gente tem cachorro e eu fico triste, assim, sabe? A gente não consegue viajar com o cachorro porque você precisa ter carro, sabe? Você não tem muitas alternativas. Aqui, alugar carro é caro, né? Então, porque eu tenho carteira, né? Mas alugar carro é super caro, então se a gente vai querer viajar no final de semana, enfim. Essa questão da mobilidade aqui no Brasil me pega um pouco. Sim. Então, acho que a gente acabou falando de um sexto ponto que nem estava na lista, mas acho que foi legal comentar, que é essa questão da mobilidade.
E que tem a ver com a questão do lazer e do poder de compra, né? A gente também falou da segurança, que era o quinto ponto, que é, enfim, eu já passei por essa experiência de perder um celular novinho, né? Ainda bem que a gente nunca passou por uma experiência mais traumática. Eu, pelo menos, nunca passei por um assalto à mão armada. Não sei se você já passou, acho que não, né? Eu já. Já à mão armada, assim? Eu nunca passei por isso. Dois homens numa moto, então. Eu nunca passei por isso, então eu não tenho esse trauma, assim, em São Paulo. Mas até hoje, eu não gosto muito de ir na região da República, ali, por conta desse negócio do celular, sabe? É porque, eu tinha acabado de comprar o celular, né? Tinha viajado pra fora do Brasil, trouxe o celular, durou 3 meses aqui em São Paulo. Eu fiquei super chateado e tive todo o transtorno de comprar um celular. Eles entraram nos meus aplicativos de banco, enfim. Um dia eu posso fazer um vídeo e contar isso pra vocês, ou no Instagram. Mas foi uma experiência bem negativa que me marcou muito, sabe? Agora que aconteceu com a minha melhor amiga, também me marcou de novo, porque eu falo, cara, tá cada dia mais complicado. A gente tá gravando esse vídeo nas vésperas das eleições, né, de 2024, pra prefeito. E a gente sabe como é que tá bem tenso, assim, São Paulo tá bem abandonada. Tá complicado, gente. É claro, né, que Montreal também não é o paraíso de segurança, mas a gente já viu vídeos e pesquisou bastante, pesquisou e falou que é tranquilo você sair à noite, você pode sair com o celular, que é bem mais difícil, né, você ser assaltado. Ah, claro que tem casos e casos, mas a gente que mora em São Paulo, a gente já tá calejado, então a gente já sabe, né? A gente já sabe os pontos que o que for disso pra cima, o que for disso pra cima, a gente já tá ciente, porque a gente vive nisso, então é uma questão mesmo de insegurança. Claro, mais uma vez, não vamos ter aquela síndrome de vira-lata. E romantizar também, romantizar né? também. Assim, a gente sabe que assaltos e perigos, enfim, isso tem em todo lugar. Em todo lugar, né? então não a gente exclusividade de São Paulo, do Brasil. Mas não vamos ter aquela síndrome, porque era algo que a gente queria, era uma experiência que a gente queria viver. Exato. Então, claro, a gente ama o Brasil, tem lugares lindos aqui. Eu conheço mais o Brasil do que o Rafa, porque eu viajou muito a trabalho. Já viajei muito a trabalho, então, tipo, eu conheço, eu amo Minas, então, tipo, eu amo BH. Se não fosse morar em São Paulo, eu moraria em BH, que eu amo BH. Eu já morei no Rio Grande do Sul, né? Eu falei que eu fiz faculdade no Rio Grande do Sul, então eu conheci também, mas é isso, de viajar. Sim, eu conheço isso, Minas e Alagoas. Brasil é um país incrível, mas a gente tá indo porque era algo que a gente queria, era uma experiência que a gente queria passar, acho que desde adolescente ou até antes. Então a gente tá indo pra tentar essa experiência. Pode ser que a gente ame. Pode ser que a gente ame, pode ser que a gente odeie. E depois a gente volta pro Brasil, né? A gente tá indo muito aberto a isso, né? Exatamente. A gente tá muito aberto a entender que nada precisa ser pra sempre. Que a gente vê esses problemas no Brasil. Sim. E a gente acha que no Canadá talvez seja um pouco melhor. Mas pode ser que a gente chegue lá e veja que na verdade não. Ou que às vezes, apesar de ser um pouco melhor, não compensa pra gente por estar longe da nossa família. Sim, exatamente, tem esse ponto, né? Mas a gente acha que a gente vai lidar relativamente ok com a saudade da nossa família. Porque é isso, a gente obviamente ama a nossa família, mas a gente não é aquela coisa de ver toda semana e, enfim, tá sempre lá, então, né? Mas é isso, gente, a gente tá gravando esses vídeos antes de ir, porque acho que vai ser legal também pra ter o contraponto de quando a gente estiver lá e refletir sobre essas questões de segurança, mobilidade, saudade da família, diferenças culturais, né? Depois vocês vão ver todo o processo de quando a gente for. Porque embora a gente não queira romantizar, acho que é um pouco inevitável, né? Porque a gente vai vendo muitos vídeos sobre, a gente vai criando uma ideia do que talvez seja. Mas a gente só vai confirmar isso quando a gente estiver lá de fato, né? Esperem nos próximos vídeos, vocês vão ver o chororô que vai ser pra gente ir, se despedir da família, somente eu. Rafael, gente, estejam preparados que vai ser um chororô. Então é isso. Então a gente listou esses 5 motivos pra vocês. Lembrando que é bem pessoal, né? São coisas que a gente conversou e que pegaram muito na nossa escolha. Né? Do Canadá e não outros países, por exemplo, porque se fala francês, poderia ter ido pra França, mas aí, por exemplo, na França a gente não teria como ficar depois, né? Porque como a gente não tem cidadania europeia, a gente teria que, sei lá, dar um jeito de arrumar um emprego, enfim, se virar em 500 mil
de 500 mil formas para tentar ficar, mas sabendo que ia ser muito difícil, né? Porque a França não tem programas de residência como o Canadá, então acho que a gente quis mostrar um pouco como cada caso é muito particular e o que foi importante pra gente na hora de escolher o Canadá, né? Sim. Mais alguma coisa? Não? Não. Então, gente, muito obrigado por quem assistiu até o final. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativa o sininho também, porque assim você fica sabendo assim que eu lançar um vídeo novo, tá bom? Muito obrigado pelo seu apoio. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Vou tentar responder o máximo de pessoas possíveis. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!